sejam bem-vindos a mais um Pois é Talk. Gente, hoje no episódio a gente está com uma convidada muito especial. Vai ser assunto que vai atravessar a barreira, porque ela já foi para África. Eu vou ler um pouquinho aqui só para vocês entenderem todos os lugares que ela já foi. Ela já foi na África, ela já foi no Haiti depois daquele terremoto que teve lá. Então ela vai ter muita história legal para contar. Já foi na Amazônia e muitos outros lugares legais. Então fica aí acompanhando que vai ter muita coisa legal. É isso aí, gente. Mas antes da gente começar, eu quero falar sobre quem faz esse episódio acontecer, quem faz isso ser possível. E eu vou começar falando para você que trabalha com um schedule de limpeza e ainda não conhece um CRM chamado MatePad, onde você consegue administrar literalmente todos os departamentos da sua empresa na palma da sua mão. MatePad tem um suporte em português, foi feito de brasileiros para brasileiros e vai facilitar muito a sua vida. O primeiro mês, pode deixar que eu pago. Pode deixar na minha conta. Só baixa esse aplicativo, dê uma testada, né? Vai lá, testa, vê se você gosta, porque de fato eu te garanto que vai melhorar a sua rotina no dia a dia. Quem mais, Sam? Gente, vocês estão vendo essas mulheres aqui lindas, produzidas, maravilhosas. Isso aqui não acordou assim não, gente. Falar pra vocês, na hora que a gente chega lá, a transformação é diferente. Mas quem cuida da gente, quem deixa a gente assim maravilhosa para as gravações é a Lara Makeup. Gente, ela é maravilhosa, uma profissional super amável e faz um trabalho impecável. Vocês podem ver, né? Pode ver aqui. O resultado fala mais do que qualquer coisa. Então tá aqui a prova, ela cuida muito bem da gente. E ela atende aqui na região de Quenessol, mas ela atende em qualquer lugar, tá? Se você tem uma festa de aniversário, um casamento, um ensaio fotográfico, para qualquer ocasião, ela faz a maquiagem para você e o cabelo, ela cuida de toda essa parte. Você entra lá, mendiga e sai princesa. Quem mais que ajuda a gente? Porém, contudo, todavia, entretanto, não adianta você estar toda bonita, emperequetada, se você não registrar esse momento. E quem que registra esse momento para você? A iVix, que é a produtora que faz com que esse canal aconteça. Gente, se vocês verem a estrutura aqui por trás das câmeras, tem muito equipamento de qualidade para que você tenha o registro da tua vida com alta imagem, som, qualidade e tudo. Então, se você está buscando por uma produtora, seja para cobrir uma festa de aniversário, cobrir um casamento, para fazer imagens suas, para o seu posicionamento na tua empresa, a iVix tem a solução certa para você. Só que antes de você contratar uma produtora, você precisa finalizar ali com um pó de pirim-pim-pim, que é você se, né, tá ali empacotada, bem vestida. E quem que vai ajudar, Sam? Gente, Bruna Moda e Estilo. A Bruna, ela vai na sua casa, ela faz o detox do seu closet, ela faz aquela coloração pessoal, ela faz a mala cápsula, que é algo inovador, que eu amei descobrir, que ajuda muito na hora das viagens. E ela vai lá, gente, descobre o seu estilo com você. Ela não vai chegar lá e falar pra você o que você tem que fazer, ela vai descobrir o seu estilo de uma forma que você se sinta bem, se sinta valorizada e muito mais amada. Exatamente. E depois você já empacotou tudo isso, se você é empreendedor aqui na América, se você tem uma empresa, você tem que ficar nesse episódio, porque a nossa convidada hoje, ela tem 20 anos de experiência com administração de empresas. Então, ó, formada em secretariado executivo e teologia, que a gente vai falar bastante hoje. Ela é casada, ela é cristã e ela carrega nesse currículo 20 anos de experiência com administração de empresas, além de liderar, né, grandes projetos missionários em várias nações. Ninguém mais, ninguém menos que Raquel, seja bem-vinda ao nosso Obrigada, podcast. obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bebe uma água, porque hoje você vai falar bastante. Tá, A gente quer aproveita de deixar. saber todas as histórias, todas E as ficamos histórias. sabendo que tem muita história e a gente vai dissertar tudo isso aqui, que eu acho que é muito legal o pessoal de casa, eles entenderem como que funciona, o que você faz, como que ajuda e tudo. Então, acho que vai ser bem legal o nosso papo aqui hoje. Vai ser Vai. um prazer para mim. Vamos lá. A Sam falou que ela já viajou bastante o mundo, vários continentes e tudo, só que hoje ela mora no estado da Geórgia, né, e atua como diretora de missões da igreja MSBN Internacional, inspirando as pessoas e deixando essa marca por onde passa. E a gente quer saber tudo sobre rotina na igreja, quer saber tudo, como que é o seu trabalho, como que é a viagem, como é que funciona, o que acontece, o que não acontece, as experiências, tudo. Né? É isso. Isso é muito bom. Raquel, é uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada. Mas vamos começar do começo. Provavelmente tem muita gente que vai estar assistindo que ainda não sabe quem é a Raquel. Se for para você se apresentar, como você se apresentaria? Quem é a Raquel? A Raquel é uma mulher cristã que gosta de pessoas, que ama pessoas e que está tentando fazer muito por muita gente e influenciar pessoas também para ajudar alguém em qualquer lugar do mundo.
É isso Nossa, aí. é tocante. É, ó, ela simplificou algo complexo que você conseguiu trazer em uma pequena frase que traz tudo que você realmente representa. E de onde que você veio, Raquel? Você veio. Conta um pouco dessa sua. Nasceu no Brasil, aonde? Veio parar aqui é como? Como que Deus te trouxe pra cá? Como é que foi? Eu nasci numa cidade no interior do Paraná. Meu pai era pastor nessa cidade, onde eu nasci, Campina da Lagoa. Não sei se vocês já ouviram um dia falar nessa cidade, uma cidade Campina da bem Lagoa. pequena. E depois, quando eu já estava maior, nós mudamos para uma cidade do sul, Guarapuava, no Paraná também, né? Então, morei muito tempo da minha vida nesse lugar. Só que aqui para os Estados Unidos, eu já venho desde 88, 87, foi a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos. Gente, Então já vim assim, antes de morar, né? Já tinha vindo já mais de umas 30 vezes para os Estados Unidos. e você Sempre vinha estava nessa aqui. época por motivos de passeio mesmo, tal? Ou tinha algum... Eu vim, a primeira vez eu vim porque minhas irmãs mudaram para cá, né? Mudaram para Atlanta. E depois meu pai começou um projeto missionário aqui em Atlanta. Aí a gente sempre estava junto para ajudar, para atender esse projeto missionário, né? Ah, então desde sempre envolvido ali no âmbito Isso. da ajuda, da missão, da igreja. Isso. Então, nasci no Brasil, mas aqui agora, nesse tempo agora, estou morando faz 3 anos. 3 anos que eu voltei De vez. de vez. pra morar aqui. Você nasceu num berço evangélico, né, cristão, Sim. e isso provavelmente moldou 100% quem você é hoje e aonde você tá hoje e tudo. Mas conta pra gente como que foi essa trajetória antes até chegar esse momento de decidir, porque a missão nada mais é do que doar a sua vida pra estar ajudando o próximo, né? Sim. Então é uma decisão que você toma, não é algo que Sim. cai no seu colo, começa a fazer sem saber, não, é uma decisão que você vai tomar Uhum. pra estar ajudando o próximo. Aí conta pra gente essa trajetória. Como que aconteceu? Como você tomou essa decisão? O que que aconteceu na sua vida? Bem, desde pequena eu sempre fui muito envolvida, por minha mãe ser muito envolvida com pessoas. Minha mãe, assim, foi uma das maiores missionárias que eu já conheci. Minha mãe amava pessoas, então ela sempre, nós recebemos essa influência da minha mãe e do meu pai. E desde sempre, a gente sempre foi envolvido com pessoas, em ajudar pessoas, envolvida na igreja, em trabalhar em vários ministérios dentro da igreja. Então, através disso aí, a gente sempre teve trabalhando com pessoas, ajudando pessoas, mas teve um momento na vida que realmente foi o start, assim, para estar 100% focada em missões. E qual que foi esse momento, assim? Esse momento foi depois que eu voltei da viagem que eu fiz para o Haiti, que foi uma das viagens assim que mais impactou a minha vida, né? Quando a gente tá falando, quando que foi isso? Como que você foi para lá? Foi 2010, 2009. Foi depois que aconteceu aquele terremoto muito grande no Haiti. Aconteceu esse terremoto e foi uma coisa terrível que o mundo inteiro, né, ajudou e tudo mais. E 2 meses depois que aconteceu o terremoto, eu fui com um grupo de pessoas daqui do Brasil que nós fomos como voluntários para levar doações. A gente arrecadou doações daqui dos Estados Unidos e do Brasil. Levamos até a República Dominicana e de lá nós iríamos atravessar a fronteira para o Haiti para fazer a entrega desses remédios, roupas e tudo mais que a gente tinha arrecadado. E foi uma experiência muito forte, porque quando nós chegamos na República Dominicana, nós pegamos um ônibus e a gente foi na estrada para o Haiti. Então, antes de chegar na fronteira, a gente já começou a ver assim coisas terríveis, o povo desesperado pela rua e tudo mais. E quando nós chegamos na fronteira, que tivemos que dar os nossos passaportes, o governo não deixou a gente entrar no país. Nós estávamos com uma carreta, um caminhão lotado de doações, porque ele queria cobrar impostos em cima das doações. Nossa. Ai, meu Deus. Aí nós Não é tivemos... só no Brasil que acontece, não, né? Nossa, que loucura. Pois é. Aí nós tivemos que deixar essa carreta de alimentos, entramos dentro do Haiti. Aí foi quando a gente viu coisas assim terríveis, terríveis, sabe? Uma das coisas assim que me impressionou muito foi o momento que nós passamos num lugar e tinha umas mães sentadas no chão
e em cima de uma tábua tinha uns bolinhos, como se eram uns bolinhos assim escuros. Aí a gente perguntou pro rapaz que estava com a gente, né, o que que era aquilo? Aí ele falou assim, ó, elas estão fazendo bolinho de barro e secando para os filhos comerem, para sentir a sensação que está comendo um biscoito, alguma coisa, para não morrer de fome. Apesar de que estava assim, exército de vários lugares do mundo, mas era uma cena de desespero aqui. Caos. Era um caos. As mães chegavam no vidro do ônibus para nós, com os bebezinhos, e entregavam e falavam, leva com você, Meu Deus. sabe? Muito desesperador. Então, a partir daí, eu já fazia alguma coisa. Então, a partir daí, eu falei assim, não, eu preciso fazer muito mais, porque às vezes nós estamos na nossa zona de conforto, nós estamos em lugares tão bons, e a gente não imagina o quanto tem gente pelo mundo que está sofrendo nesse momento. A gente estava até falando sobre isso hoje. A gente vive numa bolha, né? Tipo, na nossa bolha. E a gente não imagina o quanto de coisa que acontece fora da nossa bolha. A Sim. gente não tem a dimensão disso. E tem todo tipo de coisa acontecendo lá fora. E a gente fica tão preso, não se abre a isso. E eu acho que a missão, essa ajuda voluntária, é um caminho mais rápido de você conseguir ter acesso a isso e talvez isso mudar o seu interior. Como mudou o seu, tipo, nesse momento. Você já ajudava, mas nesse momento você entendeu que você teria que doar mais ainda da sua vida, do seu Mais tempo. ainda. E foi assim muito interessante porque depois para nós levarmos essas doações, a gente conseguiu um carro pequeno que ele pegava as cestas básicas e ia levando aos poucos Pra não pagar o imposto. para dentro, né? E tinha containers do mundo inteiro parado na fronteira, as coisas apodrecendo e não podia entrar. Porque o Vou explicar governo o ser humano, né? porque o governo precisam. queria cobrar imposto, né? E na nossa saída do país, eu lembro que já estava à noite, escurecendo, e fechou os portões da fronteira, porque os haitianos queriam passar para o lado da República Dominicana. E quando fecharam os portões, nós ficamos presos para o lado de dentro. E aí eu lembro que o meu irmão desceu e falou: e agora? A gente vai ficar aqui, fechou os portões, eles vão saquear o ônibus, o que vai acontecer com a gente, né? Aí desceu meu irmão e mais uma outra pessoa, e tinha o pessoal do Exército Brasileiro que estava do outro lado. Aí conversamos com uma pessoa, um rapaz do Exército, ele falou: olha, não sei se a gente vai conseguir fazer com que vocês saiam daí. E nós tínhamos um amigo, um pastor da República Dominicana, que ele conseguiu ligar para alguém do governo para liberar a gente para sair do país. Mas a nossa saída do país não foi uma saída pelo portão normal. Tinha uns arames farpados e aí nós tivemos que passar todo mundo rastejando, com a barriga rastejando, né, ali na terra. E o ônibus ficou dentro do país ainda para sair só no outro dia, para a gente não ter perigo de correr risco de vida e tudo mais. Aí a gente saiu por aquele arame farpado e nós fomos dormir num lugar a 20 quilômetros ali. Lá foi Andando? por conta. Caminhando? Não. Aí nós fomos de carro. Teve um carro que nos buscou. Foi por conta do terremoto, esse momento que fechou, você fala, foi tipo um toque de recolher, e aí fechava tudo? É porque fechava a fronteira, porque os haitianos, você olhava assim, tinha multidão de gente subindo, tentando pular o muro. Era um muro e arame farpado muito alto, e o pessoal tentando pular. E quando nós paramos com o ônibus, tinham várias outras pessoas também que estavam fazendo a mesma coisa que a gente. Eles vinham todo desesperado, bater na janela, como se falando, né, na língua deles: me leva junto com vocês, pelo amor de Deus, tira a gente daí. Porque é uma coisa muito terrível o terremoto, sabe? É triste de ver. É triste de ver o terremoto. Não dá nem pra Nossa, que imaginar. não dá não, mesmo. Ela falando, vai passando um filme na cabeça. Deve ser igual cena de filme, literalmente, né? Eles se baseiam em algum lugar, né? É, né? Ai, que horror, gente. Ó, eu fiquei curiosa nessa parte de que você tinha contado pra gente antes. Você trabalhou durante 20 anos como administradora de empresas. Você conseguia conciliar com dentro das missões? Como que é essa rotina? Como que é feita uma transição? Como funciona? Esse tempo todo que eu trabalhei como administradora de empresa, então eu trabalhava como voluntária na missão, né? Então, assim como eu tinha outros gerentes, outras pessoas que trabalhavam comigo, eu tinha essa flexibilidade de viajar, de fazer alguma coisa, tudo voluntariado, né?
Então, eu tinha esse tempo que eu poderia, no período da noite, finais de semana, feriados, ou até mesmo viajar por um mês. Eu tinha flexibilidade porque eu não era funcionária da missão. Voluntariado, né? Trabalho Uhum. voluntário. Sim. Então tem as pessoas que são funcionários na missão? Que é as pessoas que tá lá em tempo integral? Isso, tem pessoas tempo integral, né? Tem, no caso da missão MSBN, né? Da Missão Semeadores de Boas Novas, tem algumas pessoas tempo integral e tem os missionários também que a gente mantém no campo missionário, né? Que nós temos missões em mais de 30 países. Então, aí nós temos pessoas que, por exemplo, temos escolas em vários lugares, 3 lugares de Moçambique e mais em um lugar, são todos na África, né? Mais um na Tanzânia. Então, essas pessoas que trabalham nessas missões precisam de ser sustentado por alguém, né? Então, elas recebem da missão para trabalhar na missão. São missionários e recebem um Tempo salário de integral missionário. mesmo, Que interessante, né? É o mesmo, né? Eu não sabia. Quando a gente fala assim sobre, por exemplo, uma pessoa leiga que tá assistindo fala assim, o que é ser um missionário? Como que a gente explica isso para alguém? Bom, ser um missionário, existem vários tipos de missão, né? Ser um missionário cristão é aquele que leva a palavra de Deus através de ações, de ajudar o próximo, né? E para qualquer lugar do mundo, você pode ser um missionário desde dentro da sua casa até os confins da terra, até do outro lado do mundo, né? Então, ser um missionário é aquela pessoa que quer, em outras palavras, você falar numa palavra bem resumida, fazer o bem e levar o amor de Jesus para todas as pessoas que precisam. Bom, né? Legal. A pessoa que quer, por exemplo, quero começar, quero fazer parte, que nem a gente tava conversando essa semana, vamos fazer não sei o quê, né? Como que é? Como é que funciona? Tem que se envolver na igreja, faço uma ligação, falar, tô disponível para ser voluntária, como que é? Isso, a pessoa pode ser voluntária, se ela quiser se envolver na igreja, ela é bem-vinda, mas também, se ela não quiser, ela pode dizer, eu quero fazer um trabalho voluntário. Nós, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, aqui em Atlanta, por exemplo, né? Marietta, Atlanta, nós fazemos trabalhos, por exemplo, de voluntariado, a gente faz visitas nos nursing home, nos asilos. E a gente vai lá. Aí, ó. Porque essa semana a gente tava conversando, eu tô assistindo um documentário sobre uma pessoa que tava fazendo voluntariado aqui. E aí ele falava que ele ia em casas de idosos, ajudar pessoas de rua e tal, tal, tal. Aí eu falei pra ela, vamos fazer um voluntariado pra gente entender, pra gente sair realmente dessa bolha, tipo assim, pra gente ver a realidade que tem aqui. Mas aqui, Poder né? ajudar. Ajudar aqui, porque aqui a gente tem mais acesso. Fazer missão fora é legal, tudo, mas para as pessoas que ainda não podem, talvez não podem sair, É isso não tem aí. opção. Comece por aqui. Começa Para fazendo quem final de não semana. pode, para quem não pode ainda sair do país, ou para quem tem, né, essa dificuldade de sair do país, pode fazer aqui dentro. Aqui existem casas de crianças órfãs, Olha. né? Existem esses nurse home. Quando você for, você vai ver a experiência maravilhosa que é. Nós, de vez em quando, a gente vai. E nós chegamos lá e cantamos com os velhinhos e levamos um presentinho. Muitos deles choram, sabe? Não querem que a gente. Aí começam a contar a história de vida deles, a gente faz uma oração. Outros dias a gente teve uma menina que levou um alicate de unha e começou a cortar a unha de uma senhorinha. Ela começou a chorar, ela falou assim: ai meu Deus, que emoção de saber que você está cortando a minha unha. É uma coisa simples para nós, né? Então, existem várias maneiras que a gente pode ajudar o próximo a fazer alguma coisa, mesmo estando aqui. Ai, que legal, É né? bem legal mesmo. Raquel, você já esteve em várias missões, em vários locais diferentes, igual você falou, Haiti, já foi para a Amazônia, para a África. Qual que foi o local ou a experiência maior, assim, que te marcou na sua vida? De um desses locais? Ou um lugar te tocou mais que o outro pela situação, pelo que aconteceu ali? Olha, eu já fui em vários lugares, né? Haiti foi um lugar pós-terremoto que me marcou muito, né? A Amazônia também, né? Porque nós estamos dentro do Brasil e talvez a gente não tenha noção do que é a vida daquele pessoal, dos ribeirinhos, aquele pessoal que vive lá no meio da Amazônia, na beira do rio, que é um estilo de vida totalmente diferente do que nós brasileiros somos acostumados no Brasil. Uma viagem que me marcou também muito foi Cuba,
né? Cuba é um lugar que está aqui pertinho de nós, né? Hoje, se você chega ali em Miami ou Orlando, 40 minutos você está em Cuba, né? E eles vivem assim numa prisão, né? Então, Cuba é um lugar que me marcou muito também, porque as pessoas muitas vezes até elas têm dinheiro, elas podem até, se você, por exemplo, manda um dinheiro para ela lá, talvez ela não tenha o que comprar, né? Quando nós fomos lá para Cuba, por exemplo, uma coisa que me chocou foi que as mulheres, elas não têm acesso a absorvente. Elas não têm acesso. Sabonete, creme dental, às vezes as pessoas, elas até se vendem, algumas mulheres vendem o corpo em troca de um creme dental e de um sabonete. Meu Deus. Então é algo bem impactante, sabe? Fui para a África também, né? A África também me marcou bastante, né? Mas eu acredito que Cuba e Haiti talvez foram os que mais me impactaram mesmo. A África também é um lugar assim que você vê assim que, meu Deus, por mais que a gente faça muita coisa, a gente não vai conseguir fazer tudo, mas tudo que a gente fizer vai Com ajudar certeza. muito eles, né? Nós vimos situações muito impactantes na África. Por exemplo, a maioria das pessoas come uma vez por dia na África. E olhe lá, né? É, elas comem um milho amassado que chama shima, e é uma vez por dia, come aquilo ali e depois vai comer só no outro dia, né? Uma curiosidade minha mesmo agora aqui, que eu nunca tinha ouvido falar sobre. Pra você ver o quão leigo a gente é. Eu nunca tinha ouvido falar sobre missões na Amazônia. Eu não Uh-uh. sei como é que é. Como que é essas missões na Amazônia? Na Porque Amazônia. quando a gente pensa em missão, você pensa África, Uhum, Cuba, lugares que estão devastados, né? Que não uhum. tem acesso, tipo a Cuba, porque o governo proíbe tudo, todas essas coisas. Mas na Amazônia, a gente pensa dentro do meu país. Como que é isso lá? Eu pensei a mesma coisa, É fiquei. diferente. Tá, a Amazônia, existem muitos missionários que trabalham na Amazônia. Nós, no nosso caso, da nossa missão, nós temos um barco bem grande para 30 pessoas e temos alguns barcos pequenos também. O missionário que trabalha lá, ele vai, por exemplo, não sei se vocês já viram como que funcionam as casas, né, dos ribeirinhos, que a maioria das casas é no rio praticamente, né? Então não tem nada, eles têm uma rede, talvez um fogãozinho daqueles de barro e comem frutas e coisas da natureza, né? Pesca também. Mas é claro que as pessoas, elas precisam de um médico, elas precisam de algum tipo de atendimento. E como a maioria dessas pessoas que nós atendemos moram na beira do rio, são os ribeirinhos, então nós temos esse barco que ele leva alimentação, ele vem lá de Manaus, muitas vezes vai em Manaus, faz compra e leva cesta básica para as pessoas, leva comida. Por exemplo, se uma mulher tem uma complicação num parto, busca essa pessoa e corre para o hospital, enfim, faz todo um atendimento que a gente faria, por exemplo, de carro, eles fazem de barco. Uhum. Quando nós fomos, nós viajamos de Manaus até o local onde nós temos uma das nossas bases missionárias lá, nós viajamos 20 horas de barco. Nossa. 20 horas. Deus. É um barco bem grande que sai de Manaus, como se fosse um navio, todo mundo vai dormindo na rede. E aí nós fomos num grupo acho que nós estávamos uns 10 ou 15 pessoas, e a gente foi dentro do rio, 20 horas de viagem dentro do rio. E é muito engraçado porque, assim, as pessoas viajam nesse barco, que é um barco que faz a linha como se fosse o trânsito deles, né? Ou a maneira deles se locomoverem. Quando chega em alguns locais, em alguns povoados, vem um barco menor e para do lado desse barco. O barco não para, ele vai andando. Esse barco menor chega do lado, aí ali eles descarregam, por exemplo, compra com o barco andando. As pessoas descem e entram nesse barquinho pequeno, sabe? Não parando na... Isso, móveis, se alguém compra um móvel, uma moto, um negócio, então eles tiram desse barco grande E põe e no passam para o pequeno. pequeno Sem parar. sem parar. Daí ele só vai diminuir a velocidade
E aí os barcos vêm para cada um ir para o seu É o povoado. mercado livre deles. É. É tipo isso, né? A forma do correio, né? Deles. É, Entrega. as Mas coisas. então, essas pessoas que residem lá, elas estão a 20 horas da cidade grande? A maioria. Meu Deus, se acontecer alguma coisa, deu ruim, morreu. Maioria. Dá nem tempo. Esse é o maior A problema. maioria. A maioria delas. É porque desde que você sai de Manaus até, por exemplo, no lugar que nós fomos, que é já perto do Pará, então vai ter os povoados, né? Vai ter alguns povoados, mas é tudo na beira do rio. E essas pessoas que a gente tá falando é dentro da Amazônia. É. São todos Uhum. ribeirinhos ali dentro mesmo. Isso. Isso é geracional? Assim, nasceu lá, morre lá e se reproduz lá e vai vivendo? É a maioria, né? A maioria das pessoas já se casam por ali. É claro que aqueles que têm oportunidade de ir para a cidade, né? Embora. De ir ali para Manaus, de ir para uma cidade grande ou sair, né? Mas sempre vai ter essas pessoas. E tem os índios também. Nós somos uma tribo indígena. A gente viu como funciona a tribo indígena. Eles nos receberam super bem. Comemos formiga assada com eles. Formiga assada. É. E como funciona? Por exemplo, como não faço ideia, né? Indígena? Não faço ideia. Eu já Como fui que numa funciona? tribo uma vez. Eu fui também quando era criança, né? Mas não sei nem se era de verdade. Mas é bom falar, que eu acho que é um assunto que a gente não tem tanto contato assim. Não Só as mesmo. pessoas que realmente vivem isso que podem falar um pouco sobre. Então nós fomos, eu não me recordo agora bem o nome da tribo que nós fomos lá, né? Mas eles têm aquelas casinhas todas de tipo de sapé, de palha, assim, né? Tudo organizadinho. Tem uma parte que eles fazem umas apresentações para os visitantes e tudo mais, mas tudo assim, de pena, né? Com aquelas sainhas de pena, as mulheres com, né, o seio descoberto, os homens também, índios mesmo, né? Vive dessa forma e é isso. Mas o nosso objetivo é falar de Jesus, falar do amor de Deus, então todos Não importa merecem ouvir do amor de Deus. E é verdade que. Eu já ouvi falar, né? Não sei se é verdade. Quando você vai numa tribo, você não pode recusar nada do que eles te dão, que é uma forma de ofensa. Então, se eles te oferecem uma comida, você tem que aceitar. A partir do momento que você entrou dentro da tribo e tá ali com eles. É verdade isso? Então, nesse dia que nós chegamos lá, eles colocaram uma bacia, como se fosse algo de palha ali, com aquelas formigas assadas ali. Então, todo o pessoal que estava, todo mundo provou. Então, nós não tivemos uma experiência de que, né? Claro, a gente já sabe de missionários que morreram dentro de tribo indígena e tudo mais. Mas no nosso caso foi tudo tranquilo, receberam a gente Fandangos. super bem. Salgadinho, fandanguinho. Eu já ouvi falar isso, que é falta de respeito pra eles. Se você foi lá, você tá na casa deles, você não aceita o que eles dão. E a comida deles é bem diferente, né? Não sei. Então até nisso tem que pensar. Em muitos países, né? Se a gente vai num país e você não prova, Eu fui na África e é Shima, né? Shima. Aí eles, todo mundo teve que comer, porque é a coisa deles. Aí todo mundo ficava assim, nossa, mas é diferente, né? Mas vamos comer. E não era ruim. É tipo, sei lá, uma tapioca, uma massa de mandioca, não sei. Quando a gente fala assim, por exemplo, da tribo, quantas pessoas formam uma tribo? Ok, não faço ideia. O que é? 6 gatos pingados ou um monte de gente? Não, é bastante gente, é bastante gente. Esse dia que nós estávamos lá, tinha mais ou menos umas 50 pessoas, uns 50 índios. Mas é claro que não veio todo mundo ali receber a gente, né? Até porque eles têm que Geralmente se tem. proteger, né? Então tem que estar um bando. Então, por exemplo, aí vocês vão pra falar do amor de Deus. E eles gostam de ouvir? Como que é? Todo mundo senta, fala ou fala individual? Tem o tradutor. Nesse dia. Tradutores não fala português, não? Nesse língua dia, deles? eles têm. Tem a língua. Mas alguns falam assim, né? Mas nesse dia nós fomos mesmo só para dar um oi, tudo bem, a gente não chegou a fazer nada, assim, a gente só conversou, oi, como vocês estão e tal, né? Porque o pastor, o missionário que nos levou, ele ainda estava conhecendo. Então você tem que ir devagar para. E eles são receptivos? Foram muito receptivos, foram Eu bastante. acho que é muito de tribo pra tribo, de pessoal pra pessoal. Porque você escuta as histórias de todo jeito, foram né? bem receptivos com a gente, ficaram abraçando, tirando foto, tudo, né? Nós, né? Porque eles não
Não tinham nada. Só isso. Eu fiquei curiosa, como que será o dia a dia da tribo, né? Eu acho que é uma vida normal como a nossa, só que sem a Não, tecnologia. sem a Eles têm ali tecnologia. as tarefas do dia a dia, eu acho, né? Tem a Pesca, divisão, caça. é. É. Tem que caçar, né, cara? Eu tô te falando, é sem as facilidades que a gente tem. Caraca, A gente eu vai comer, reclamando de você pede Walmart. ali no negócio. É. Eles Eu não, tá reclamando. com fome? Vamos lá. Pô, e Procurar eu ver falando se assim, acha. ai, tem que fazer a comprinha online aqui. Nos dias que nós ficamos lá na Amazônia, nós comemos carne de jacaré, nós comemos tatu, nós comemos vários carne assim de bicho que eles, né, o pessoal ali, os ribeirinhos, eles iam, caçavam e traziam pra gente. E tinha umas coisas bem boas. Não, você muito falando boas. tatu, adoro. É, Jacaré, adoro também. Só a Nunca formiga comi. que eu provaria É. a formiga pra ver. Barata, não? Não. Eu acho que eles não. Nojento. Barata é em outros países. Acho que aqui no Brasil. Acho que a cultura é igual nesse sentido. Não sei. Tá tô Pra ver. fora. Mas se não tiver nada, vai morrer de fome? Não vai. Barata é proteína. Ai, É. credo, não. Eu só como carboidrato. Carboidrato na selva. Boa sorte. É. Como que você acha que esses momentos eles te prepararam, né? Tanto para você conseguir servir e liderar também dentro desses movimentos? olha, é uma experiência, né, muito grande. Então, para a gente conseguir liderar, a gente tem que sentir um pouquinho do que as pessoas vivem, Uhum. né? Porque às vezes eu vou falar alguma coisa com um africano, sendo que eu nunca estive na África, então eu não sei qual é o. Por exemplo, se eu estou de longe, eu nunca fui lá, é muito difícil de eu saber qual é a realidade que ele está vivendo no momento, né? Então é muito importante. Alguém que quer se envolver na missão, primeira coisa, você tem que começar a conhecer as pessoas que você está liderando. Ó. Por exemplo, se você quer fazer uma viagem missionária, é muito interessante que você, antes da sua viagem missionária, você procure saber a respeito do lugar, para você não chegar lá e cometer uma gafe, né? E a mesma coisa comigo, sempre eu estou dando uma olhada. Por exemplo, eu falo com pessoas do Paquistão, falo com pessoas da Índia, nós temos projetos com crianças na Índia também. Na Tanzânia, por exemplo. Na Tanzânia, nós temos um projeto, nós temos uma escola na Tanzânia em uma etnia, tá? Numa tribo que 99% das pessoas da tribo, elas não sabem ler e escrever. E aí nós começamos uma escola, nós temos uma escola lá que está alfabetizando as crianças já começaram a ler, a escrever, e eles são nômades, né? Moram no meio do nada. Então, para eu saber como lidar com essa situação, eu preciso conhecer um pouquinho, né? Preparado. E isso é transformador, porque é uma lição para a gente a cada dia, né? A gente fala, meu Deus, puxa vida, eu vivo aqui ou eu vivo no Brasil, a gente não sabe o que é sofrer, a gente não sabe o que é ter uma vida totalmente, uma cultura totalmente Diferente, né? Totalmente diferente. Gente. Na Tanzânia, por exemplo, as mulheres na Tanzânia, né, nessa tribo, né, que é a etnia Maasai. A etnia Maasai, ela só existe em 2 lugares no mundo, que é no Quênia e na Tanzânia. As mulheres da etnia Maasai, elas, por exemplo, quando elas engravidam e chega perto do parto, elas não têm hospital. Elas têm o bebê no meio da selva, né? No meio ali da selva, procuram um lugar. E aconteceu um fato de uma mulher do projeto que a gente cuida lá, que ela foi ter o bebê, chegou o momento do parto, ela estava assim no meio do mato, junto com uma outra mulher ajudando ela, né? E pelo cheiro do sangue, começaram a vir as hienas. Nossa. Começaram a ser atraídas pelo cheiro do sangue no momento do parto. E ela começou a orar, ela começou a falar, Deus, me livra, meu bebê, e agora, né? Porque as hienas vindo para cima para comer o bebê, para querer comer o bebê. E nesse momento, milagrosamente, apareceu um elefante. Do nada, a gente sabe que foi Deus que mandou, mas o elefante aparece e o elefante começa a bater em cima das hienas, tirar as hienas de cima para não morrer, para não comer a mãe e a criança. Meu, olha isso. Que experiência, hein? Então, são experiências assim que a gente sabe que vale a pena a gente se doar,
a gente contribuir, a gente ajudar para que pessoas sejam salvas no mundo, né? Olha, que Nossa, interessante. muito legal. Que loucura. Ó, eu preciso perguntar. Você falou que já liderou todos os ministérios da igreja, menos o dos homens. Conta pra gente, como que foi essa experiência? Tem alguma história legal, alguma coisa bacana? No Brasil, né? Não aqui, no Brasil. No Brasil, eu liderei Ministério de Jovens, de adolescentes, de crianças, de mulheres. Então, todos foram muito aprendizado. O que eu mais tempo liderei foi Ministério de Adolescentes, né? E assim, tive experiências muito fortes, né? De adolescentes que na época eu ajudei que tentaram cometer suicídio e hoje são pessoas maravilhosas. Eu tenho o caso de 3 adolescentes que eu ajudei, que uma estava toda cortada já a gente achou que ela ia morrer e a gente ajudou essa menina. Ela desistiu de cometer suicídio e hoje ela é mãe, ela é uma pessoa maravilhosa, ajuda muitas pessoas. Então, trabalhar com adolescentes foi muito bom para mim. Foram muitos anos da minha vida trabalhando com adolescentes. Hoje, inclusive, alguns deles moram aqui em Atlanta e servem, ajudam aqui e tudo mais, né? Mas pude ajudar em todas as áreas e, assim, um crescimento. Cada ministério que eu participei foi um crescimento na minha vida. Nossa, e com adolescente deve ser muito desafiador e Super. necessário, né? Porque os Super. pais nessa fase é muito difícil não tiver um apoio da É, igreja, se a criança não tiver aquele local ali pra se sentir seguro, porque normalmente adolescente não se abre com pai e mãe. Eles não confiam, não querem. a Então, a maioria, na verdade, dos pais, eu acredito que nem sabe muito bem lidar, Lidar. porque a maioria não teve experiência antes, né? É a Então primeira vez, né? chega nessa hora, aí aconteceu uma situação uma vez que uma adolescente pegou uma faca, queria matar a mãe porque ela queria ir para uma festa e a mãe não queria deixar. Aí a mãe conseguiu segurar e levou para mim. E aí chegou e falou assim, ó, eu não sei o que fazer mais com essa menina. E aí a gente começou a ajudar ela na igreja, ela começou a ir nas reuniões e tudo mais. E mudou de vida, porque era uma fase que talvez ela e a mãe estavam se desentendendo. Hoje ela é casada, tudo, essa menina, e mudou de vida totalmente. Então é uma fase que os pais, eles precisam tentar entender e estudar o filho, porque às vezes eles pensam que só confrontar, brigar vai adiantar alguma coisa. E Mas não. também eu acho que tem muito isso do santo de casa não faz milagre, que a gente fala, porque é difícil. Eu falo que eu já fui adolescente, Sim. todo mundo que já foi. Aquela fase, você não quer se abrir com mãe e pai. Não. Você não quer sentar com eles e contar o que você tá sentindo. Você não Tudo vai. que eles falam é tipo assim, ó, o olho vira assim, ó. gente, É. Porque é mais fácil você descarregar os seus sentimentos nas pessoas mais próximas. Você sabe que não vai perder. Agora, com uma pessoa de fora, uma pessoa que é um líder, que você respeita, Sim. que tem algum convívio ali, é mais fácil. Até por isso é tão perigoso essa fase da adolescência também, se a criança for pedir conselho pra alguém que não vai aconselhar corretamente, né? Com certeza, com certeza. Então, eles veem na gente talvez o que eles gostariam, mas não têm coragem de falar com os pais. Isso. Então, isso também, essa questão, eu também levei como uma missão na minha vida, porque hoje eu sou bem feliz. Eu recebo, assim, mensagens de vários deles. Eu tenho um deles que é médico hoje, então às vezes a gente conversa, ele fala, ai, que legal, você me ajudou na minha adolescência e tudo mais. Então, para mim foi uma missão também, né? Tá ajudando essas pessoas, essas famílias. Qual o impacto, né? Quando uma pessoa quer, ela consegue impactar toda uma geração. Uma geração, porque sabe-se lá quantas pessoas vêm depois dessa pessoa que você conseguiu ajudar. Cara, isso é muito legal. Eu sou de interiorzinho de Goiás e tal. E na minha igreja não tinha. O máximo que eu tinha era escola bíblica, né? Dominical. Dominical. Então, ali era o único contato que eu tinha, tipo, com as crianças da minha idade. E na adolescência, a gente não tinha esse respaldo da igreja, não tinha um ministério de jovens, não tinha essas coisas, não. E isso me fez muita falta. Hoje, eu vendo assim, eu falo, cara, se eu tivesse
Porque eu era da igreja, então Uhum. eu tava imersa ali naquele contexto. Se na minha adolescência eu tivesse esse apoio de pessoas da minha igreja, que eu Uhum. convivesse junto, era da minha idade e tal, seria bem mais fácil passar por aquela fase, sem tantos desafios quanto é quando você tá só no mundo ali e não tem esse apoio dentro da igreja. Você É. tá na escola e aí todos os coleguinhas estão fazendo aquilo, e aí você tem aquele conflito, posso fazer ou não posso, vou ou não vou, mas não tem ninguém pra chegar e falar, olha, tá tudo bem, vai passar, tá, Uhum. conversar com você. Porque os pais, infelizmente, eles não é nem culpa deles, eles só não tiveram, É. eles não sabem como lidar e a gente também não quer escutar. É. Somos rebeldes. Mas hoje, graças a Deus, né, a maioria das igrejas muito, tem. né? Eu fico vendo. E tem missões também, né? Missões que trabalham com adolescentes, com jovens. Tem muitas missões no mundo, né? Que os jovens podem se inscrever para trabalhar como missionários e tudo mais. Então é muito importante, né? A gente olhar para essa geração, porque o mundo do jeito que está indo hoje é uma geração que precisa ser trabalhada, ser ouvida e ser cuidada. Sim. Toda essa experiência que você já teve, né? Com tudo, tem alguma situação inusitada que na hora foi um perrengue, mas que hoje é aquela história que todo mundo ri? Você diz da missão? É. Olha, teve algumas, sim. Eu preciso tentar me lembrar agora, exatamente. Mas sempre tem. Quando as viagens missionárias, Um quando a bicho gente nunca faz. correu atrás de você. É. Não, não, não. Ah, sim, aconteceu. Aí, ó. Sempre Não, não, não. alguma coisa. Não aconteceu do bicho correr atrás, mas na Amazônia, quando nós fomos, Nós corremos atrás do bicho. nós fomos visitar uma família, mas nós fomos com um barquinho bem pequeno. E no meio do rio, aquela imensidão, o barco parou. Eita. O barco parou e não ia, gente. Era um barquinho pequeno e a gente morrendo de medo, ia escurecer, sabe? A gente ria e o rapaz puxava aquele Um negocinho pra ligar. motor e nada daquele motor, sabe? Então foi um momento assim de medo também. De Desesperador. muito medo. meio da de noite. muito medo, né? Você imagina. Mas foi bem legal, assim, essa experiência que a gente teve. Depois que passa. Bem legal, recomendo. Só que não. Não, depois que passa, consegue dar risada e falar, nossa, e aquele dia, né? Mas na hora que tá acontecendo, deve ser desesperador. Você imaginar que você tá no meio da floresta. E dali, quando Aparece escurecer... um pouquinho cor de rosa ali, você vai... E uma das inusitadas também foi essa do Haiti, de nós termos que sair do país rastejando, né? Ficar Nossa, aí preso foi lá de perrengue, dentro, hein? Não, e desesperador, né? Porque tá numa situação de caos, as pessoas estão De caos. desesperadas. De causa. Nem é mais o ser humano pensando, ali já é o instinto de sobrevivência. Quem tá ali dentro, né? Que Perigosíssimo. perigosérrimo. Você trabalha em vários projetos missionários, em várias missões, várias coisas. Quando você olha para tudo isso, tudo que você já passou, tudo que já aconteceu, qual é o maior aprendizado que você tira dessa jornada? Se eu tentar resumir assim em um grande aprendizado, falar algo que... Olha, na verdade, assim, eu só abrindo um parênteses, né? Eu ainda não vivi tanto quanto o meu pai e minha mãe viveram, porque eles já estão nessa jornada. A minha mãe já faleceu, mas o meu pai ele tem 81 anos e ele ainda não parou. Ele é mais animado que a Sério? gente para fazer missões. Então ele viaja o mundo inteiro, ele vai lá para o Paquistão, enfim, eu vejo assim tantas coisas acontecendo e tantas experiências na vida dele que a cada dia acho que eu me empolgo mais para fazer mais por conta da animação dele e de ver também os frutos que tem dado, né? Então, cada dia eu fico pensando assim, às vezes eu não consigo, às vezes eu dormir e fico pensando, puxa, a gente podia fazer um projeto em tal lugar, fazer tal coisa, né? E o mundo é grande, tem muitas frentes ainda que a gente precisa abrir, coisas que a gente precisa fazer. Só que nós precisamos muito de pessoas que queiram fazer. Nós precisamos de pessoas, porque às vezes existem lugares que a gente precisa abrir um projeto, começar um projeto, mas nós não temos pessoas que queiram dizer assim, ó, eu quero ir, eu vou fazer a diferença na vida de alguém. Mas olhando para tudo isso, só agradecer a Deus, porque eu sei que a gente tem tocado, não somente eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha família, mas muitas pessoas que têm se envolvido nesse projeto, né? Hoje nós estamos aí em mais de 30 países e são
dezenas, milhares de pessoas que são envolvidas. E ainda há vagas para quem quer se envolver. Aí, gente, ó, você que tá assistindo esse episódio Legal. e tem vontade de fazer missão, tem vontade de saber como que funciona, entre em contato com a nossa pastora missionária. É missionária, Raquel. Missionária. Entre em contato com a nossa missionária aqui, tira suas dúvidas. Talvez é um bom momento para começar, né? Muito. E para aproveitar, você às vezes fica pensando, mas será que isso, será que aquilo? Existe algum mito dentro desse segmento, dentro dessa área que você gostaria de quebrar agora? Por exemplo, não sei, sabe quando existe mitos sobre pessoas ou sobre ações? Tem algo que vem na tua mente? Às vezes as pessoas pensam assim, ai, para eu ser um missionário, ai, eu vou ter que agora passar por meu Deus, um curso. Claro, estudar é bom, mas você pode ser missionário primeiro começando ajudando o seu vizinho, entendeu? Para fazer uma atitude de amor para alguém na cidade, na família. A partir daí, aí Deus vai te levando para lugares mais altos. E aí a pessoa pode se dispor em fazer alguma coisa, né? Porque às vezes as pessoas pensam que missionário é só aquele que pega a mala e vai embora para a África, ou que pega e vai embora para um outro país. Não é. Fazer missões você pode fazer em qualquer horário, qualquer momento, com qualquer pessoa. E eu sei que existe muitas pessoas que têm um coração que arde por missões, por ajudar pessoas, né? E eu até, assim, penso que nós, com tudo que nós temos aqui nos Estados Unidos, muitos de nós, a gente vem para cá, muitas pessoas vêm para cá e elas pensam 24 horas em trabalhar e ganhar dinheiro, fazer o seu pé de meia no Brasil. Mas, em contrapartida, será que só isso é o mais importante da vida, né? Não, eu tenho que fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro. E aí, né? Você não está tocando a vida de alguém, né? Porque nós temos que pensar que aqui nos Estados Unidos a nossa moeda é muito forte. Por exemplo, nós temos um país que nós começamos uma missão no Burundi. É um dos países mais pobres do mundo. Burundi, na África. Burundi? Nunca nem ouvi Na falar. África. Os países mais pobres do mundo é Burundi, Malawi. Por exemplo, no Burundi, hoje, com $10, você sustenta uma criança por mês. Você sustenta uma criança durante um mês, com $10. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu não vou me envolver porque eu não consigo ajudar, eu não posso Como é ir. que faz para ajudar? Se eu quero ajudar uma criança no Burundi, adotar de longe, né? Nós temos um programa, um projeto que chama Projeto Semear. Então, nós temos uma plataforma que a pessoa vai e ela escolhe uma criança que está para adoção financeira, né? Sim. E aí a pessoa se cadastra ali e ela pode ajudar Mas a criança. essa adoção, então, você escolhe, tipo, a criança e toda vez você vai mandar dinheiro pra aquela criança, né? Pra ajudar a causa, claro. Mas você tem, tipo, acesso a essas crianças, não sei, de ver foto delas? É isso, de vez em quando a gente Tudo. coloca, daí o missionário responsável vai colocar a foto da criança ali, e aí E essa você pessoa vai ela pode sempre mandar, acompanhando. talvez no Natal, mandar um dinheiro a mais, porque quer que compre um presente Nós- pra aquela criança. Isso, nós fazemos. Pra mais Sempre no crianças. Natal nós fazemos uma ação solidária, que é o Natal Missionário, que a gente intitula, né? E aí nós mandamos para vários países, por exemplo, Cuba, Venezuela. Venezuela nós temos uma missão muito grande também, na Nicarágua. Nós temos vários países, 8 países da África que nós trabalhamos. E aí no Natal, próximo ao Natal, a gente manda para o missionário. Aí ele compra a boneca, compra o carrinho, compra uma comida. Por exemplo, em alguns lugares da África, as crianças não têm acesso, os adultos também, não têm acesso a frango. As pessoas não comem frango. Então, se uma vez no ano elas comerem frango, meu Deus, para elas é a coisa mais Eu tô maravilhosa. perguntando porque eu participo de alguns projetos, mas normalmente não tem esse acesso à criança. Assim, tipo, eu quero adotar essa, e aí eu quero fazer algo especial com elas. Eu quero perguntar o que elas querem no final do ano de presente de Natal. Eu quero saber o dia do aniversário dela, porque eu quero mandar algo a mais para essa criança. Tem esse acesso. É porque os que eu participo são valores, né? Tipo assim, ó, com tanto você ajuda uma criança. Quantas crianças você gostaria de ajudar? Quero ajudar 10 por mês. Então, seu valor fixo é esse, eu deposito e tô ajudando, mas não sei quem eu tô ajudando. Digamos assim. Esse contato mais próximo. No nosso caso, você vai ver o nome da criança, a história da criança.
não tem como você conversar. Não, não, não. Isso não tem, Não, eu né? falo dos missionários mesmo. Falar assim, pode perguntar, tipo, as crianças que Isso. eu ajudo, o que eles gostariam esse ano? Sim. Pra ser uma coisa mais especial, sabe? Isso, aí você manda, né, o valor, o missionário vai lá, compra e entrega, faz a entrega para a criança. Então, nós temos esse projeto também, né, que é um projeto missionário para quem quer se envolver em missões, né, pode se envolver doando, pode, por exemplo, nós tivemos um projeto agora, o ano passado, de profissionais de saúde que foram para a África atender a população lá, né, a nossa comunidade lá. Então, nós fizemos um contato com uma universidade da nossa cidade no Brasil, e aí um grupo de dentistas e estudantes, alunos, foram para a nossa base lá em Moçambique e ficaram lá 2 semanas atendendo as crianças. Então, tinha criança que estava assim, quase perdendo todos os dentes por conta que não. Porque lá não existe, né? Então, quando uma criança está com problema de infecção, vai para o hospital e o médico arranca esse dente. Então, esse trabalho que nós fizemos o ano passado, teve criança que recebeu tratamento que vai mudar a vida dela, sabe? Vai mudar a vida dessa criança. Quando nós fomos para a África da última vez, foi bem no começo da pandemia. Nós levamos um grupo também de profissionais, de pessoas, então todo mundo, cada um servia naquilo que gostava. O pessoal da construção servia lá colocando piso, pintando, as psicólogas davam pré-atendimento, as professoras ajudavam na escola. Então, cada pessoa, né? Cada pessoa tem um talento. Todos nós temos um dom, temos um talento. E todas as pessoas podem fazer missões através do dom e do talento que elas têm. Não tem desculpa, né? Dá pra ajudar Não tem com o que desculpa. for. Dá pra ajudar com os $10 que seja por mês, se está numa situação não muito boa. O que é $10 pra gente aqui, pra eles Com lá é o certeza. sustento de um mês. Dá pra você ajudar com o seu tempo, com o seu dom, com o que você gosta de fazer. Isso. Gente, se você é adolescente, você quer ir, vai jogar futebol com as crianças. Já é uma coisa muito boa pra eles. Leva a bola. Leva a bola. É. E já, tipo, tem aquele momento com eles ali. É muito especial. Muito especial. É especial e muda a vida da gente, muda a concepção que a gente tem de mundo, né? E nós ficamos mais agradecidos quando a gente faz missão. É engraçado, todo mundo. Quando todo nós mundo fazemos fala mais, isso, porque né? é o que Quando nós acontece. viajamos, a gente olha assim e fala assim, meu Deus, eu preciso agradecer mais e eu preciso fazer mais pelas pessoas. Existem pessoas no mundo que precisam de mim e às vezes nós ficamos, como você disse, na nossa bolha e nós não olhamos, né, quanta gente precisa de nós e nós podemos ajudar. Não Isso tem é. desculpa nenhuma. Se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão escutando aqui relacionado ao tipo de trabalho que você presta, qual seria esse conselho? Que se envolva o mais rápido possível em algum projeto missionário. Porque todos nós sabemos que um dia a gente vai ter que prestar conta daquilo que a gente fez enquanto a gente estava no mundo, na Terra. E nós não temos desculpas para falar para Deus, eu não tive tempo, eu não pude fazer. Eu estava tão envolvido com alguma coisa que eu não fiz. Então, tudo que nós pudermos fazer, nós temos que fazer já, hoje, agora. Né? Se a gente consegue mudar a vida de alguém com menos, por exemplo, se você fala assim, eu não tenho muito, eu não sei muito, mas com esse pouco que você sabe, vai ser muito na vida de alguém. E existe uma coisa também, que Deus dá capacidade pra gente. Quando a gente pensa que não tem capacidade, Deus capacita a gente. Então, o meu conselho é que as pessoas se envolvam o mais rápido possível com missões. Indo para uma viagem missionária, ofertando mensalmente, orando por um missionário, fazendo alguma coisa por alguém aqui dentro do país mesmo. Enfim, Comece de algum lugar, né? existem Indo num várias. asilo. Gostei Um da ideia do asilo. Eu asilo. gostei das crianças órfãs e do asilo. É. Sim. São dois, claro, né? São as pessoas mais Vulnerável. necessitadas, vulneráveis na sociedade, são crianças e idosos, porque é quem não Crianças e pode fazer por si mais, né? Porque um idoso, ele virou criança novamente. E às vezes não precisa ser só num asilo. Por exemplo, nós fizemos um gesto assim, foi tão simples num condomínio. Nós montamos uma tenda, colocamos um som, fizemos uns pacotinhos de bala e ficamos numa tarde com um grupo esperando as crianças chegar da escola. Aí os ônibus as crianças iam chegando, essas crianças chegavam numa alegria, sorrindo, abraçava a gente. Aí nós perguntávamos, você quer que eu faça uma oração por você?
Aí eles falavam, eu quero, você ora pro meu pai, pra minha mãe. Oh, Aí nós dávamos o docinho para eles e eles iam para casa. Então foi impactante na vida daqueles adolescentes e crianças uma ação tão simples que a gente fez. Que legal. Se a gente falar de ação, qual que é hoje o propósito que move o seu coração? Que te faz, assim, querer falar pro mundo do que você faz? O que que te move hoje, se a gente for falar de propósito? Deus, né? Jesus. Ele é o que move o nosso coração. Só pode ser o amor de Deus, porque se fosse pelo amor natural, a gente, né, como ser humano, às vezes eu poderia hoje estar olhando para tantas coisas que eu quero conquistar e tal, mas o amor de Deus, ele é tão grande, ele, ele move o nosso coração para a gente correr atrás, para a gente fazer mais, para a gente poder ajudar mais, né? E esse é o nosso propósito, tocar a vida das pessoas, né? É o que Jesus fazia aqui na Terra. O que Jesus fazia. Às vezes, nosso tempo assim, né? Eu vejo que tanta gente perde tanto tempo em rede social, com discussões, com acusações, né? E até mulheres mesmo, né? Com tanta futilidade, com tantas coisas que poderiam, né? Usar esse tempo para fazer o bem para alguém. esse tempo e essa energia, né? Além de É. desperdiçar. Sim. Raquel, quem é você fora, nos bastidores? Quem é você fora da rede social, fora das missões? Quem é a Raquel Pessoa? Eu sou esposa, né? Esposa, não tenho filhos, sou irmã, amiga, e gosto da minha casa, gosto de cozinhar, gosto de fazer decoração. Meu hobby É é isso que eu ia te perguntar, pra decoração. você contar pra gente do seu hobby de decoração. Você faz todo dia? O que que você faz, né? Agora não tenho feito não, por conta de muito trabalho assim, né? Mas aqui nos Estados Unidos, quando eu morei em 2013 aqui, eu tive assim uma pequena companhia de decoração. Eu fiz alguns aniversários, casamentos, mas eu gosto muito de decoração de festa e gosto de criar, gosto dessa coisa de, sabe, de criar mesmo, assim, coisas diferentes. Eu organizei muitos eventos também, então eu gosto dessa coisa de decoração, de organização de festas, mas não tenho feito muito assim, como, ah, digamos, para ganhar dinheiro profissionalmente, não tenho feito porque eu não tenho tempo. Faço às vezes para algum amigo, algum familiar, Mas te traz prazer. Você gosta. muito. Tem mais algum hobby escondido aí que você nunca contou? Revela algo pra gente. Revela algo, conta fofoca. Que eu gosto, assim, gosto de viajar, gosto de fazer. Percebemos, né? Já muito. Gosto de exercício físico, gosto de cozinhar, como eu já disse antes, né? Eu gosto de bastante coisa. Ai, Bastante Deixa eu fazer uma pergunta pro público mesmo aqui agora, sobre as missões. A pessoa tá sentada em casa agora, ela tá assistindo um episódio e aí ela tocou um negócio nela e falou, eu quero fazer. Ela vai no seu Instagram e procura, ela entra no site da igreja e procura por missões. Como que seria o primeiro contato ali? Ela pode entrar no Instagram da igreja, da missão, que é MSBN Missions Atlanta. Ou então ela pode entrar em contato com a gente no escritório da igreja. Eu trabalho lá das 9 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, de segunda a sexta, né? Atendendo todo esse povo aí do mundo inteiro. Então a pessoa pode entrar em contato com a gente, né? Nós podemos mostrar aquilo que nós temos, mais especificadamente, né? E ela pode ajudar de alguma forma, algum movimento que a gente for fazer aqui dentro da cidade também. Se quiser participar, é bem-vindo E também. a pessoa não precisa necessariamente ser membro da igreja. Pode ser qualquer pessoa que tenha o coração para a missão, que quer ajudar o próximo, ela pode ir lá Isso, e não procurar. precisa ser, não. Pode ser qualquer pessoa. Então lá ela tira todas as dúvidas, ela entende se ela Isso. quer ajudar financeiramente, se ela quer ir numa próxima viagem. Tem essa opção também, se ela falar, eu quero ir para conhecer, ela pode. Ela pode, quando sair algum grupo, aí ela passa talvez assim por uma entrevista. Quando é viagem, aí ela passa por uma entrevista, tudo mais. Ela faz ali né, uma entrevista com a gente e quando surgir algumas viagens, ela pode talvez participar junto também. Agora mesmo vai ter uma viagem para a África. Agora no mês de setembro temos um grupo que vai para a África.
temos uma viagem para a África, mas sempre nós temos viagens missionárias já agendadas durante o ano, sabe? E é muito importante, assim, muda totalmente o conceito, muda a visão, muda tudo, Eu acho né? que todo mundo deveria ir numa missão mesmo, num local desses, pelo Com menos uma certeza. vez na vida. Vai, aí depois você decide se você quer continuar ou não, mas É. vá. Pra você pelo menos entender o que que tem lá fora. Entender. Sair da bolha, né? Isso, É, entender porque a tem muita situação. gente que tem medo, assim, fala assim, ai não, se eu for pra África, Se eu- será que eu volto vivo? Claro que você volta O vivo, máximo né? que vai acontecer, você vai ter que rastejar um pouquinho ali. Pode ter umas missões. É. Ó, mas tá indo pra missões. É, ué. É, então, claro que tem os perrengues, tem muito perrengue, né? E na vida toda tem. Sim. Nós, né, ninguém está a escape de não acontecer alguma coisa com você, mas são coisas que dá muito prazer, é muito prazeroso, né? Gratificante. Né? Gratificante, é. Se você pudesse deixar, então, uma. Você quer perguntar uma coisa, não? Não, não. Quer perguntar uma mensagem pra você deixar pra galera que tá assistindo, que talvez ainda não encontrou, que nem a gente falou, acha que não tem nada a oferecer. Deixa uma mensagem pra quem tá assistindo agora, pra essa pessoa enxergar que ela tem sim. Ou algo que toque seu coração que você queira deixar pro pessoal. Ok. O que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes as pessoas estão em casa, estão em algum lugar e pensam, por que que eu nasci? Para que que eu nasci? Eu não sirvo para nada. Mas todos nós fomos criados com propósito. Fomos criados com propósito. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem um talento. E todas as pessoas podem sim desenvolver esse dom, esse talento e fazer alguma coisa, né? Então, se você talvez não encontrou o seu propósito, talvez você está pensando, não sei nem por que que eu nasci, por que que minha mãe não me abortou, por que que eu tô aqui no mundo, não sabe o seu sentido de vida, né? Então, começa a fazer missões, começa a tocar a vida de alguém. Começa a fazer alguma coisa por alguém, que você vai descobrir o seu propósito, porque todos nós nascemos com propósito. Ai, que Nossa, que lindo. E isso é muito verdade mesmo. Raquel, foi incrível ter você aqui com a gente. Escutar suas histórias é tudo muito inspirador mesmo. Dá até vontade de, realmente. É um gás, dá um gás, assim, de falar, não, vou fazer mais mesmo. Tem que ir, tem gente indo, tem que continuar fazendo e ajudando. E eu porque gostaria de não custa convidá-las nada, né? para participar. Sim. Não, a gente já vamos querer participar desse daí, de fazer aqui dentro. Uhum. Porque eu falei, essa semana essa eu falei semana pra a ela, gente mandei falou. mensagem do nada, eu tava assistindo o documentário. Mandei e falei, vamos fazer voluntariado? Não sei como funciona, já descobrimos aonde. É. E se você aí também quer fazer voluntariado aqui dentro dos Estados Unidos mesmo, quer adotar criança nos locais onde eles têm projeto, quer ir numa missão, quer fazer algum tipo de ação assim, vá lá na igreja, procure lá no office ou entra no Instagram, manda uma mensagem, tira suas dúvidas, mas comece em algum lugar. E talvez o lugar seja aqui, após esse podcast. É isso aí, gente. Muito obrigada, Muito Isa. bom, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço Tem. vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Aí sim, hein? Gente, então bora, é gente. isso. Peraí. Oh, calma. Senta o dedo no like, Deixe seu Curte. comentário. comenta e Manda só pros 100 melhores amigos. Gente, Assim, ó, só 100. Eu não tô pedindo muito. Vai lá, ó. Aviãozinho pra 100. E é isso aí. Manda no grupo da família, manda pra todo mundo. Manda pra aquele seu amigo que você quer levar pra fazer uma missão com você. Compartilha bastante, porque essa mensagem aqui ela tem que chegar em mais pessoas. É Gente, isso aí. muito obrigada. Beijo pra vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau.